A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus possa continuar abençoando ricamente você e a sua família, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa invadir o seu coração neste momento. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. Essa mensagem, ela fala do amor de Jesus, mas também ela tem o seu ponto da ira de Deus sobre aqueles que rejeitarem a mensagem da cruz. Por isso, ouça atentamente essa palavra, pois Deus, Ele quer falar ao seu coração. Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao 9, está escrito assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Até aqui nós lemos até o versículo 8, onde o apóstolo Paulo, ele fala do amor de Deus para com a humanidade, que somos eu e você que está ouvindo essa mensagem. Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa morte de cruz, para nos salvar da morte eterna. Mas para que nós possamos ser salvos verdadeiramente, Deus, Ele enviou Jesus. Jesus morreu e hoje nós estamos aqui. Mas para que possamos, naquele momento nós fomos salvos da morte, mas hoje para que nós possamos alcançar a vida eterna e ficar livres da morte, nós temos que confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. É bem verdade que Ele morreu, sim, mas nós temos que fazer valer a pena esta morte, irmãos. Eu e você, nós temos que confessar a Cristo para que possamos ser salvos da morte eterna e possamos ter uma reconciliação com Deus. Pois chegará um dia em que a ira de Deus se acenderá sobre esta humanidade. Não sei se os irmãos já têm observado que o pecado, ele tem se intensificado cada dia mais sobre as pessoas. As pessoas, elas não querem mais saber de Deus, elas querem viver a vida de todo jeito, e com esse jeito de viver, irmãos, as pessoas, elas não alcançarão a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que nós devemos abandonar a vida de pecado. Jesus, certa feita, disse em um dos evangelhos que aquele que quiser ir após ele deve negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e o seguir. A volta de Jesus, ela será iminente, irmãos. Chegará um dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós não sabemos quando será este dia, mas este dia está próximo, irmãos. A ira de Deus se acenderá sobre esta humanidade. Veja o que está escrito no versículo 9 do capítulo 5 de Romanos. Fala as seguintes palavras, irmãos: Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvo da ira. Esta ira será da grande tribulação, onde a humanidade irá chorar, irá prantear, irmãos, irá sofrer o fogo eterno. Eu sei que essa é uma palavra muito forte, mas assim como existe o céu para os salvos em Cristo Jesus, também existe o inferno. O inferno, ele não foi preparado para nós, irmãos. Ele foi preparado unicamente para Satanás, que se rebelou contra Deus. Mas quanto hoje não estão
se rebelando contra o Senhor. Esta rebelião causará, irmãos, o fruto desta rebelião contra Deus surtirá o efeito da morte eterna. Não sei se os irmãos já têm observado que algumas pessoas falam que morreu, acabou, morreu, descansou, mas não é bem assim, irmãos. Eu quero ler uma passagem com você no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 26. Veja o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, em Hebreus capítulo 9. O versículo 26 está escrito assim, falando do amor de Cristo ainda. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Está falando aqui de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus, ele aniquilou o nosso pecado pelo seu corpo, irmãos, pelo seu sangue que foi vertido na cruz para nos salvar. O verso 27 está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo aqui está falando do julgamento de Deus, depois, quando ele voltar para arrebatar sua igreja. Chegará um dia que Jesus irá ser o justo juiz, e aqueles que o confessaram e foram fiel à sua palavra serão absolvidos, mas aqueles que não confessaram ou confessaram e até estão vivendo de forma que o desagrada, serão julgados, irmãos, e serão condenados ao inferno. Existem pessoas que estão brincando com a sua vida, até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mas estão vivendo de todo jeito. Não sabem eles que Jesus está às portas, mas chegará o dia em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e aqueles que estão vivendo de todo jeito irão para o fogo eterno. Até mesmo pessoas que pregam o evangelho, vivem o tempo todo dentro da igreja, mas fora dela estão vivendo uma vida de pecado. Mas chegará um dia em que elas perderão a salvação, aqueles que estão vivendo de todo jeito. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Muitas pessoas até pregam, profetizam, mas vivem de todo jeito, vivem falando mal do seu próximo, desejam mal ao seu irmão. Essas pessoas, elas têm que tomar cuidado, pois elas podem estar deixando escapar a salvação. Amém, irmãos? Que você possa ouvir essa palavra, que Deus possa tocar no seu coração. Sinta Jesus falando com você. Não viva de todo jeito, irmãos. Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Viva fielmente, obedeça a sua palavra e você será salvo pelo sangue de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando ricamente você e a sua família. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com mais alguém, leve esperança para outras pessoas. Inscrevam-se no nosso canal Ivan Ferreira, Momento de Reflexão. Que Deus abençoe você e a sua família.